as coisas já estavam diferentes. Primeiro princípio que eu quero que você entenda é que você pode ainda não ter visto a materialização daquilo que Deus já fez no mundo espiritual, mas é só uma questão de tempo, porque quem tem a unção vai chegar na posição que Deus determinou. Você pode hoje não entender, meu Deus, as coisas estão acontecendo espiritualmente, a palavra é liberada do altar, o Senhor fala comigo, o Senhor ministra e faz promessas acerca da minha família, do meu trabalho, das minhas emoções, da minha vida, mas até agora eu volto para casa, eu volto para o trabalho e nada mudou. Mas eu quero que você entenda que no mundo espiritual o ribuliço já está acontecendo e as coisas já estão acontecendo, só faltam se materializar. O que Deus está agora é só preparando o caminho para que tudo aquilo que Ele já preparou aconteça de fato e chegue à concretização final. Quantos creem nisso? Digam aleluia! Qual foi a primeira estratégia de Deus? Levar Davi para o palácio. E naquele momento que o Espírito do Senhor se apossa de Davi, ele se retira de Saul. Interessante como é o mundo espiritual, mais real do que o mundo natural. Só que aqui existe um conflito grande. Quando de repente você diz um espírito mal veio da parte do Senhor, teologicamente quem está falando aqui é a interpretação dos homens que estavam com Saul. Deus, na sua permissividade, deixou que o espírito viesse. Mas Deus não manda demônio para ninguém, porque isso fere o caráter de Deus, isso fere o princípio de quem Ele é. Você está entendendo? Então, se uma pessoa ela olha para alguém e num diálogo biblicamente, você vê que ela faz uma colocação que foge da característica de quem Deus é, onde a Bíblia diz, quando você vai estudar a essência de Deus, a teologia, Deus na sua característica imutável, os seus atributos, você vê que embora Ele tenha criado o mal, a Bíblia diz que Deus criou o mal. Ele criou o mal no aspecto de que Ele deu a possibilidade do homem obedecer e desobedecer. Foi nesse aspecto que o mal foi criado. O pecado não vem de Deus. O que vem de Deus é a fonte de toda a criação. Por sinal, a serpente do jardim foi criada por Deus. Lúcifer foi criado por quem? Por quem? Ele é o criador de todas as coisas. Então Ele não criou uma pessoa para ela pecar, para ser perversa, mas Ele é a fonte da criação. Então quando a Bíblia diz que Deus criou o mal, não está dizendo diretamente que Ele tem envolvimento com o pecado, está dizendo que Ele é a fonte de toda a criação. Agora você decide o caminho a quem você quer obedecer, onde você quer trilhar. O Senhor, Ele diz lá em Deuteronômio, Ele diz: escolhe entre a vida e a morte, para que você sobreviva. Está aí diante de você. Deuteronômio é muito claro em relação a isso também, quando fala no capítulo 28 sobre as bênçãos que seguem aqueles que obedecem. E é interessante que tudo estava acontecendo no mundo espiritual, só faltava se materializar no mundo natural. Então de repente Saul está aqui, um espírito que o atormentava. Por quê? Porque houve brecha. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele não tinha autoridade para sacrificar. E ele tomou uma posição, tomou um lugar que não era dele. Ele não soube esperar por Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz, para sacrificar pelo povo. Ele se antecipou e quis fazer uma coisa que ele não tinha nem autoridade para fazer, nem tinha comando de Deus para fazer. Aí o Senhor vai e o rejeita por essa e por outras atitudes. A soberba chegou no coração dele. E naquela hora o espírito mau o atormentava. Isso trazia transtorno para todos que estavam no palácio. E aqueles que estavam próximos de Saul disseram: Saul, é necessário que haja um tangedor, alguém que toque harpa. Por quê? Porque naquela época, o que era um tangedor?
A palavra diz quase o que de fato representa: tanger demônios. Mas não vamos colocar assim. O tangedor, ele era aquele que quando ele tocava, e ele tinha graça e tinha a unção de Deus, os demônios, eles caíam por terra, eles iam embora. Por isso que o louvor é uma arma poderosa de guerra, porque enquanto nós adoramos, e nós vemos isso biblicamente, e não subestime o louvor, você não só está cantando não, vidas são libertas. Exemplo disso, as portas das prisões foram abertas lá com Paulo enquanto ele cantava. Enquanto Davi tocava, o demônio saía de Saul. Então não subestime o momento de louvor. Só vou chegar durante a palavra, não. Venha para cultuar por completo, porque o louvor é libertador. Diga para o seu irmão: é uma rendição, mas também é libertador. Fala para o seu irmão: é libertador. Você adora, você exalta ao Senhor, mas também você é liberto de tantas coisas. Você é liberto quando você começa a adorar, daquele sentimento, daquela angústia. Quando você se rende, quando você se entrega, você esquece por alguns momentos daquilo que estava trazendo medo, preocupação, de quem ficou em casa, da folha de cheque que tem que cobrir. Você já sai do momento de louvor dizendo: meu Deus, amanhã tudo vai dar certo, eu vou receber o que eu preciso para que eu possa cumprir com os meus compromissos. Então o tangedor na antiga aliança, quando ele tocava e ele tinha unção, os demônios fugiam. Amém? Por isso tinha um atalaia também. Um atalaia era um profeta que falava a verdade. E quando ele falava a verdade, o povo, se quisesse obedecer, amém. Se não quisesse, o sangue daquela pessoa não ia recair mais sobre eles. Mas aqui Davi, ele tocava. E é interessante que quando Saul, ele diz: eu quero alguém que venha, que toque, eu não estou aguentando mais isso. Aí um dos homens diz: eu conheço um da casa de Jessé. Diga para o seu irmão, diga: não existe coincidência. Diga para o seu irmão: existe propósito. Diga: Deus vai tocar na mente de alguém para se lembrar de você. Davi foi chamado pelo seu talento. Ele foi conhecido pelo seu talento. Você vai ver onde Deus vai chegar. Ele foi conhecido porque ele tocava, porque ele era sisudo. Uma pessoa sisuda é uma pessoa firme, ousado em palavras. Tem gente que diz um sim agora, amanhã diz um não. Tutubia, não tem confiabilidade. Mas Davi não. Quando ele tinha um compromisso com algo, ele ia até o fim. É tanto que o rebanho do pai de Davi era confiado a ele. E ele aprendeu a tocar ali junto aos rebanhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dom não substitui o talento, mas Deus vai manifestar alguma coisa através da tua vida, onde você vai ser chamado e chamada para o centro da vontade de Deus. E não é você que vai se autopromover, é Deus que vai apontar para você. Não é você que vai dizer que é a moça, que é o cara. É Deus que vai honrar. Porque quando Deus ele derrama o óleo sobre a vida de alguém, o que aconteceu no mundo espiritual começa a trazer um alinhamento no mundo natural, que você não sabe como, você não sabe de que maneira. Davi não foi para o palácio para sentar no trono, mas ele foi vivendo os processos de Deus. É como se Deus dissesse: eu vou te levar para um lugar que você vai estar não só agora, mas no futuro também. Ele foi a princípio para o quê? Para servir, para que a sua unção pudesse colocar para correr os demônios que estavam naquele lugar. Primeiro princípio que eu quero que você entenda: o dom não substitui o talento. Aliás, não substitui o caráter. Mas uma verdade, eu e você nós precisamos entender:
existe algo que Deus manifeste em você, que vai ser a isca de Deus para atrair pessoas. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Quantos têm amigos aqui? Quantos aqui já colocaram uma isca para um amigo, para um namorado, para uma noiva, de uma bela lasanha? Ele se apaixonou por você, mas se apaixonou pela lasanha também. Quando eu cheguei na casa da minha esposa a primeira vez, ela fez, não era esposa na época, namorada, né? A pastora Márcia. E estava tudo certo, a gente já estava namorando, mas ela foi me apresentar aos pais e ela fez um jantar. Então, como sobremesa, ela fez como que umas bolachinhas em formato de coração e sorrindo. E ela desenhou uma por uma. Ela sabia que eu amava doce, fazia bolo de rolo. Em primeiro lugar, foi ela que engordou um pouquinho o pastor naquela época, porque ela cozinha muito bem. Então eu amei a pastora Márcia, onde por sinal domingo faremos 18 anos de casados e 21 anos juntos, para a glória do nosso Deus, com duas princesas. E é interessante que eu amei a pastora Márcia, mas eu amei também a culinária dela. Ela dizia: amor, vem comer aqui em casa. Eu digo: eita Jesus, é hoje. Nem café da manhã eu tomava. E de repente, alguém gostou de você. Não é por nada não, porque saiu contigo, eu estou sem dinheiro, a pessoa pagou o seu lanche. Não vai ser aproveitado do irmão não, mas ele foi bondoso com você. Então de repente Deus usa uma isca. Deus usa algo da pessoa que talvez seja um talento ou uma dádiva que ela tem, que vai chamar a sua atenção. Deus usou isca para Moisés assar a sardinha. Deus vai manifestar uma isca através da sua vida para que você chegue no propósito dele. Diga para o seu irmão, diga: se prepare, porque você nasceu para marcar essa geração. Mas existe um dom em você que Deus colocou como isca. Ele não substitui o teu caráter, mas é a isca que Deus colocou na sua vida. Porque não adianta também você ser alguém aqui no altar e lá fora você ser outra pessoa. Quando eu encontro pessoal na academia, quando eu encontro pessoal no meio da rua, eu digo: ei, vem cá me dar um abraço. Pastor da porta da igreja que manda fechar uma porta e abrir a outra, para que ninguém saia sem que eu abrace, é o mesmo. E falo com as pessoas e digo que as amo, que estou com saudade delas. E é interessante que Davi, por saber tocar, ele foi até o palácio. Davi nem sabia onde Deus o levaria. Agora é interessante que quando ele chega lá, antes dele chegar, é mandado uma carta para Jessé: eu quero Davi aqui. Já tive referência dele, já tive referência do talento dele, que ele toca, que ele é forte, que ele é valente, que ele é corajoso. Se for uma pessoa medrosa, quando estiver na frente do endemoniado, se urina todo. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém já enfrentou uma pessoa assim endemoniada e botou para correr o capeta? Deixa eu ver. Ou você se afasta. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus. Fomos um dia para uma casa que uma mulher, quando a pessoa caiu endemoniada, ela ficou: sangue de Jesus, bateu no sofá, virou e ainda se urinou. Pense. Diga para o seu irmão, diga: você tem autoridade, tem que ter coragem. Diga: é para pisar na cabeça dele. E Jesus mesmo, ele deu autoridade. Ele disse: vocês pisarão em serpentes e escorpiões, e em todo o poder das trevas, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A autoridade está sobre mim, está sobre você. Lá em Atos está escrito que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Você tem autoridade, Ele é corajoso.
Hélio está aqui tocando, bem tranquilo, e um camarada endemoniado na frente. Talvez a primeira reação de uma pessoa era ir para cima. Também já havia um pastor que fez assim. A pessoa, quando está endemoniada, ela perde as faculdades mentais. O pastor pegou a mulher pelos cabelos, disse: sai em nome de Jesus. A obreira puxou pela blusa. E eu falei: Jesus, tem misericórdia, essa mulher vai ficar quebrada quando ela for liberta. Está parecendo um gato de vaquejada. E estão puxando pelos cabelos, que você puxa o boi pelo rabo para derrubar na faixa. Eu digo: meu Deus, tenha misericórdia. Quando a mulher voltou, ela foi liberta. Ela disse: eu estou com uma dor na coluna, minha cabeça está doendo. Eu digo: também leva a bichinha para o hospital agora. A autoridade está no nome de Jesus, não está na força que você bota não. Se deparar com uma pessoa assim, em nome de Jesus, vai na autoridade que você tem. Não precisa nem estar gritando. A autoridade está na sua vida e no seu caráter. Amém? Amém? Satanás não tem que estar ciscando nem chamando a atenção de ninguém não, porque o centro é Cristo. Aqui na igreja de Conto das Águas não tem entrevista com capeta não. Aqui tem sim entrevista com o Senhor. O que é que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O que é que o Senhor quer liberar hoje sobre o povo? É o Senhor que prevalece. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o poder, teu é o domínio e toda a majestade hoje para todos sempre. E a igreja diz amém e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Aí quando ele chega lá, preste atenção nisso. O talento levou Davi para o palácio, mas o caráter fez ele permanecer no palácio. Uma igreja não se abre, ela nasce. Eu não disse vamos abrir a igreja em Conto das Águas. Eu disse como família vamos orar e buscar de Deus uma igreja. Nessa oração estava no quintal de uma casa lá no Indianópolis, que não tinha nem placa de nada. 100 pessoas com 6 meses buscando, chorando e adorando ao Senhor. Eu não busquei ser pastor. Olharam para mim e disseram: chegou seu tempo, né? Você está de repente detrás das malhadas, mas aquele que te ungiu, ele sabe afunilar o caminho. O que eu estou querendo dizer para você, e você claro, em alto e bom tom e som: o talento é a isca para impressionar, mas se você só impressionar e não tiver caráter, as pessoas vêm e elas vão embora. Nem você fica na vida delas, nem ela fica na sua. Mas se o seu caráter é maior do que o seu talento, você fica na vida delas e ela fica na sua. Quando Davi chegou, que ele tocava, ele passou a ser o quê? Um escudeiro de Saul. Isso era talento. Diga, era o caráter. Isso vem da palavra original, escudeiro, ser um escudo, ser leal. Lealdade é caráter ou é talento? Caráter ou talento? Eu tenho um talento de ser leal. Não. Você é leal no seu caráter. Você é um escudo. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é escudo e proteção, porque diz que Ele protege, Ele é leal. Lealdade é caráter. Aí o que é que acontece? Saul, ele encontrou graça em Davi. O que é encontrar graça? Falando claramente, ele gostou do caráter de Davi. Porque além do músico que tocava para que ele se tranquilizasse, fosse liberto, ele encontrou um homem que era leal e era escudeiro. E ele manda uma mensagem para Jessé dizendo: deixa ele ficar aqui, mesmo que lá na frente
Saul, como aconteceu, viesse até inveja a perseguir Davi, mas Davi estava no lugar que Deus queria. Foi no palácio já que ele se dispôs a combater Golias. Foi no palácio que Deus começou a honrar ele como valente. E as mulheres cantavam: Saul mata os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Foi aí que veio o ciúme. Mas a princípio, o que sustentou Davi no palácio, no lugar onde Deus queria que ele estivesse, foi o seu caráter. Então, concluindo a mensagem, o talento não substitui o caráter, porque o talento impressiona, mas o caráter fundamenta. Se um pastor não tiver caráter, se um patrão não tiver caráter, você pode ganhar bem como for, você pode ir para uma igreja, quando você vê os bastidores, o caráter de alguém, você se envergonha e vai embora. Mas quando você vê que o que aquela pessoa prega, ela vive, o que ela canta, ela vive, o que ela toca, ela vive, você vê que isso vai além daquilo que se enxerga no estereótipo. Não é uma performance, é o que se vive. Diga para o seu irmão, diga: o talento é a isca, mas o caráter é a sustentação. É a sustentação. Por isso que Cristo disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por isso que Paulo disse à igreja dos Coríntios, ele disse: sede firmes e constantes. Constantes. Deus não quer a inconstância em toda a Bíblia. Sede firmes e constantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É tanto que em Apocalipse está escrito, no último livro: ou você é quente ou você é frio, porque o morno Deus vomitará, gera náuseas em Deus da sua própria boca. Não é errado ter talento, porque é Deus que dá, Ele é a isca. Mas Ele não traz sustentação. Não é errado trazer pessoas novas para a igreja. Não é errado vir pessoas ministrarem de fora para nos abençoarem. Mas se isso for uma constante, você só vai se habituar em comer em restaurante. E você vai ver que quando aquelas pessoas que você não pode trazer porque a igreja está em aperto, não estão vindo, a igreja esvazia. Porque elas não vêm pelo que é gerado de dentro para fora, elas vêm pelo que é gerado de fora para dentro. Pelo artista que vem, pela cantora que vem, pelo pregador que vem. Repito, não é errado, mas não é certo acostumar a igreja desse jeito. Temos que valorizar a prata de casa, porque o crescimento saudável de uma igreja é de dentro para fora. É de dentro para fora. É tanto que desde a gestação, nós como seres humanos crescemos dentro de outro corpo, do corpo da nossa mãe. Então o crescimento é de dentro para fora. Então isso não vai ser inchaço. Muitas multidões seguiam a Jesus por causa do seu talento, mas quem seguia Ele por causa do seu caráter, falou como Pedro falou: para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Na multidão, Jesus alimentava ali, eu acredito que mais de 10 mil pessoas, porque só com os homens aproximadamente 4 ou 5 mil, além das mulheres e crianças. Mas lá em Atos dos Apóstolos, só ficaram esperando a descida do Espírito 120, que conheciam não apenas o talento de Jesus, mas o caráter de quem Ele era. Por isso que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não estou falando do cego que o Senhor curou, eu não estou falando do paralítico que o Senhor levantou, eu não estou falando do surdo que o Senhor fez ouvir. Eu estou falando de quem tu és, da essência que tu tens. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só resiste à provação,
só permanece firme quem tem o caráter de Cristo. O último princípio que eu quero que você entenda é esse: o talento impressiona e é a isca, mas o caráter fundamenta, traz resistência e sustentação. Aí você vai dizer, em outras palavras, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cantei, toquei, cozinhei, confeccionei, fui médico, fui isso, fui aquilo, mas acima de tudo, eu fui servo de Deus. E disse a todos: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Diga assim o seu irmão, diga: Deus está te levando ao centro da vontade dEle. E para onde Davi foi, era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Mas Saul poderia muito bem dizer: venha, toque e vá embora. Mas ele pediu a Jessé: deixe ele aqui, porque ele descobriu em Davi lealdade, que ele era um escudeiro. Você crê nisso? Então que nesta noite você saia daqui dizendo: Deus, que a minha família, que as pessoas possam ver Cristo em mim. O talento não substitui o caráter. O talento impressiona pessoas, atrai pessoas, mas o caráter é que consolida, é o que sustenta. Davi foi para o palácio porque tocava, por causa do seu dom, mas ele permaneceu no palácio porque ele era um escudeiro, era leal, por causa do seu caráter. Quem tem caráter permanece. Quem só tem talento é hoje, não é amanhã. O que você decide ser. Quantos creem que o Senhor falou aqui nesta noite? Quantos creem que o Senhor falou aqui nesta noite? Dá uma sacolejada no seu irmão, agora com fé, sem deslocar a coluna dele, e diga: Deus vai te usar poderosamente. Diga: você não vai ser hoje e amanhã você não será mais. Diga: você vai até o fim. Até o fim. É de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória. Não vai ser doente hoje e amanhã, eu estou curado. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim. Não, Deus quer que você permaneça e seja fiel até o fim. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor e fique de pé no seu